tem surgido aqui sobre a questão da organização do casamento em meio à pandemia. Então, primeira coisa que queremos dizer, gente, quando nós abrimos uma caixinha aqui, falando, né, para vocês noivas nos mandarem, primeira coisa que apareceu, em outubro eu já vou poder casar, dia 3 de novembro eu vou poder casar, Gente, nós não podemos dar, porque nós não sabemos e ninguém sabe uma data tão específica assim, dia tal, no mês tal, tudo voltará. Não tem como falar isso, até porque na nossa região está sendo flexibilizado agora, né, a questão da quarentena. Então não temos uma resposta certa de um mês exato, de uma data exata que os casamentos voltarão. Nem nós e nem ninguém, né? Sim. Aqui no estado de São Paulo, né, o governador Dória dividiu a flexibilização aí em 5 etapas, né? E então nós estamos ainda na fase 2, sendo que ela vai até a fase 5. E a fase 5 então é para final de julho, começo de agosto. Sim. Só então que nós vamos ter mais ou menos uma direção de qual vai ser o tipo de liberação que eles vão dar para a questão de festas, né, e casamentos, né? Então Sim. nós vamos ter que aguardar aí esse tempo, né? Sim, e na verdade é até muito difícil a gente usar essa palavra de quando as coisas voltarão ao normal, né? Sim. Porque eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que parar para pensar, gente, é que nós estamos vivendo uma super mudança de vida. Não é só a questão de quais são as mudanças no casamento, quais são as mudanças do formato, como vão servir os convidados. Acho que é uma mudança de uma maneira geral, então não tem como a gente pensar que deu um pause aqui em março, né? Tudo pausou e, sei lá, um exemplo, em novembro tudo vai voltar como era antes. Porque não vai voltar como era antes, não tem nem como, né? Muitas coisas até que a gente colocou aqui para falar para vocês, por exemplo, protocolos de higiene, né? As pessoas hoje em dia higienizar mais as mãos, higienizar as coisas que colocam dentro de casa. Isso vai ser uma coisa assim, um hábito que a gente já está criando e que isso provavelmente não vai se perder. Porque é algo que já está ficando enraizado, né? E a gente está tendo consciência de como a gente precisa tomar cuidado. Então, eu acho que até essa questão de palavra normal, assim, vai ser um pouco difícil. Mas nós acreditamos, né, pelo menos inicialmente, que os casamentos voltarão com diversos cuidados. Sim, principalmente essa questão da higienização, né, por parte de todos, né? Existe também a parte do cerimonial aí, a questão de estar relacionando todos os convidados, né? Por exemplo, a questão de aferir a temperatura de cada um, toda a parte operacional, né? As empresas elas terão que assumir compromissos com os clientes, né? Sim. Em que elas estarão rigorosamente enquadradas nos protocolos de higiene. Um buffet, uma equipe de decoração, a equipe das doceiras. Então, nós, como a gente tem falado aqui, né? Vamos aguardar essas liberações e os primeiros casamentos realmente é onde nós realmente conseguiremos, né, colocar em prática, Sim. né, toda essa questão em relação ao número de convidados, né, os lugares mais arejados. Então, são, como nós falamos, né, é um novo recomeço, né, nós vamos ter que nos adaptar, né, a essa questão pós-pandemia, né, com todos esses cuidados, né. Sim, na verdade a gente vai falar bastante disso aqui ainda, né, inclusive coisas também pensando em convidados mais velhos, né, cuidados que nós vamos ter que ter, como por exemplo, antes, pra gente já era comum até nas festas os noivos reservarem, né, mesas e lugares para os convidados mais velhos, mas por uma questão mesmo de que acomodação, mas hoje mais do que nunca talvez pensar em festas setorizadas, né, realmente separar aquele amigo que veio de outra cidade, do seu avô, né, dos seus avós, de pessoas mais velhas, também é algo que a gente acredita que vai começar a ganhar força. Sim, a decoração também, né, é uma questão que nós acreditamos, né? E temos visto, né? Temos visto, né? Só vou dar aqui um exemplo para vocês que nós tivemos ali logo que começou a questão dos cancelamentos, dos adiamentos dos casamentos, né?
as empresas que comercializam flores, grandes produtores, eles perderam, né, todas aquelas flores. Então eles estão se reinventando, plantando outras coisas, enquanto eles não têm como comercializar as flores em grande quantidade. Então, migrar para flores mais plantadas do que flores de corte, as poucas flores de cortes que nós estamos encontrando, elas já praticamente dobraram o valor. Sim. Então, uma decoração com flores mais plantadas, com mais folhagens, então tudo, né? Exatamente tudo vai ter que passar por uma readaptação, né? Sim, e também, como nós falamos aqui, a gente ainda vai falar muito nas nossas lives sobre toda essa questão das mudanças. Mudanças que nós enxergamos que elas já estão acontecendo, mudanças que ganharão força. Na verdade, não é nem mudança, posso dizer, era algo que já vinha acontecendo nas festas e que agora vai ganhar ainda mais força, né, diante desse quadro. Então nós vamos passar ainda para vocês isso em algumas lives, porque hoje nós vamos especificamente responder a essas 5 maiores dúvidas, né, que nós falamos aqui para vocês. E também vamos falar sobre situações assim, que até vai estar dentro dessas respostas, né? De cuidados a mais dentro da comunicação com o seu convidado, coisas que a gente percebe que tem flexibilizado cada vez mais, né? Sim, isso daí é uma questão fundamental, né? Agora, como que nós vamos conseguir, né, informar todas as pessoas? São critérios diferentes. Se você já havia enviado o seu convite, né, vai ser um critério. Se você tinha ainda não tinha feito a questão da distribuição dos convites, né, isso vai ser uma outra maneira, né? Sim. Então nós vamos passar aqui para você hoje algumas formas de você estar fazendo essa comunicação, né? Sim, para quem está nos acompanhando aqui já há um pouco mais de tempo, né, tem visto que a gente está falando sobre essa questão de casamentos em formatos mais intimista, né, um formato menor, que é o que a gente acredita nessa grande possibilidade para agora, pelo menos de início, né? Mas para você noiva que tem o sonho daquele casamento realmente tradicional, daquele casamento mais clássico, né, com 300 convidados e tudo mais, aqueles casamentos que a gente era mais frequente antes de tudo isso acontecer. Nós não estamos falando que casamento assim não vai acontecer, porque a gente acredita que sim, né, eles vão acontecer, mas provavelmente você vai ter que esperar um pouco mais, justamente por isso, porque agora, pelo menos agora, é inviável a gente pensar numa aglomeração de 300, 400 pessoas, mesmo com todos os cuidados. E também um ponto importante que nós queremos lembrar aqui para vocês é que não só tudo isso, que essa questão da pandemia, mas até mesmo o casamento em si, ele é algo muito regional, ele é algo que pode variar muito, né, de região para região, de caso para caso. Isso já existia, né, numa questão normal, vamos dizer, na parte comercial também falando, né? Um orçamento de buffet aqui na nossa cidade, ele pode custar outro valor na sua cidade, ou na sua região, ou no seu estado. Pós-pandemia, então, nós estamos falando de várias mudanças, né? Qual é a situação, né? Qual a política de flexibilização, por exemplo, de Minas é diferente da do estado de São Paulo? Então, são situações que vão ter que ser analisadas, né, de acordo com a sua cidade ou com a sua região, como gira o comércio local em relação aos fornecedores de casamento, né? Isso também é uma questão super importante, porque hoje, se um espaço abrir para fazer uma festa, ele pode ser multado, ele pode ser lacrado, né, pela prefeitura, porque ele estaria infringindo, né, uma lei. Então, são questões que vão além da nossa vontade, né? Por isso é importante a gente frisar que tudo que nós estamos falando aqui, a gente vai ter que sempre analisar qual é a situação da região, né? Sim, eu digo até mesmo essa questão de casamentos, porque, por exemplo, tem região que é comum um casamento pequeno já, um casamento mais intimista, né? Ou então noivas que já sonhavam com esse formato, então provavelmente não vão sofrer tanto assim, mas também a gente sabe que tem região, porque a gente conversa com outras assessorias, né, que é normal ter 20 casais de padrinhos, por exemplo. Então,
E nós já tivemos, né? Sim, então vocês imaginam 20 e poucos casais só de padrinhos. Então, são casamentos num formato muito maior. Então, talvez esses casamentos terão que esperar um pouco mais. Eu vi aqui que a Vera mandou boa tarde, meninas. Gente, boa tarde para quem for chegando. A gente tá vendo que tá entrando mais gente por aqui. A Érica também mandou, adoro vocês, sou do Rio de Janeiro e não perco suas dicas. Que ótimo! Que legal! Érica, que bom que você tá aqui sempre com a gente. E exatamente isso, a Érica é do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando aqui como interior do estado de São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, já pode estar numa questão de uma outra política, né? Sim, com certeza, né? A gente tem acompanhado aí, né, tudo que tem acontecido aí, por exemplo, as igrejas, né? O governo flexibilizou algumas áreas, mas a direção da Igreja Católica no estado do Rio de Janeiro, eles continuarão, né, ainda com suas portas fechadas por enquanto, né? Sim. Então você vê uma coisa bem específica aí, né, do estado. Sim. Bom, então agora vamos lá, né? Vamos Sim. Então responder as 5 maiores dúvidas, na verdade 6, porque a gente colocou uma bônus aqui. Vamos responder as 6 maiores dúvidas que têm surgido aqui pra gente. Então, a primeira delas, fornecedores que precisamos ter contato direto, degustação, decoração e local. Como fazer? Bom, na verdade, né, o que nós já vimos em relação, vamos falar em primeiro lugar sobre a degustação, né? Sim. Nós já vimos alguns buffets, como eles estão resolvendo essa questão? Eles estão preparando um cardápio, né, sugestivo para os noivos, e estão mandando até a casa dos noivos, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Então, até poucos dias atrás havia uma dúvida, como que a gente vai fazer, né, se os buffets não estão fazendo? Alguns já encontraram essa saída, preparando a mesma quantidade que seria feita para degustação para o casal ali. Sim. Então, eles preparam, já tem toda uma forma de estar fazendo esse envio, essa entrega, e os noivos, então, conseguem, né, mesmo diante dessa situação, estar fazendo essa questão da degustação. Então foi assim, não são todas as empresas, nós não podemos cobrar das empresas que não têm condições de estar fazendo isso, né? Sim. Mas sim, já vemos que algumas arrumaram uma solução, uma saída para essa questão. Sim, e outra, mais uma vez falando dessa questão regional, você pode também verificar no seu buffet uma degustação para 4, 5 pessoas, né? Às vezes ali se tiver só uma pessoa fazendo comida e vocês 5 com todos os cuidados, né? Muitas vezes com máscaras, enfim. Também é uma forma de você verificar se essa empresa não faria. Ou então, como a Adriana disse, a gente tem visto muito isso aqui na nossa região, que são esses buffets que já estão entregando, sim, a comida que teria na festa em casa. Sim. A questão das doceiras, né, que foi também da pergunta aqui. Na nossa região também as doceiras continuam fazendo os docinhos. Então, muitas já falaram, inclusive a gente fez live aqui há um tempo atrás, até mesmo com a questão de Bem Casados, né? A gente fez com a Conceição Bem Casados. E eles também falaram, a gente diminuiu a produção. Então, às vezes, se a gente conseguir atender, vamos supor, 5 casamentos no final de semana, né? 5 festas, a gente não tá conseguindo mais porque a cozinha teve que diminuir, tivemos que diminuir o número de funcionários. Mas as doceiras aqui estão sim fazendo degustações, né? Sim, né? Todos, né, os profissionais de eventos, vocês podem ter certeza que eles estão buscando, né, alternativas para continuar atendendo seus clientes, para continuar participando do planejamento do casamento, para que as noivas não fiquem desassistidas, não fiquem apavoradas, né? Sim, as coisas continuam, né, num ritmo um pouco mais lento, mas elas continuam sim. Então, essa questão dos docinhos é bem tranquilo de estar resolvendo, né? Você entra em contato com as doceiras que você imaginou, ou peça, né, se você tem uma empresa de assessoria cerimonial, para que ela entre em contato e essa degustação pode chegar até você, né? Sim. E nós também já estamos achando formas, né? Então, por exemplo, se a doceira tem um lugar arejado, um lugar espaçoso, o casal usando máscara, normalmente quem está no operacional, quem está trabalhando, vai usar a máscara em tempo integral, usar uma luva, o álcool gel sempre presente, né, em todos os ambientes.
Então são formas que nós temos também de estarmos caminhando, né, lentamente e não ficarmos ali totalmente acuados e estagnados, né? Sim, as coisas continuam e nós queremos mostrar para você, noiva, né, para você continuar no seu planejamento. Sim, eu vi aqui que a Camila mandou um oi pra gente. Camila, que bom, seja muito bem-vinda. E a Aline também, do Salve a Noiva, mandou um oi aqui pra gente. Aline, que bom que você tá aqui, a gente fica muito feliz mesmo. É um prazer, né? Falando ainda dentro dessa pergunta que a noiva também mandou sobre o local. Na verdade, tem alguns locais que a gente está vendo que está podendo fazer a visita técnica. Sim. Com poucas pessoas, como nós falamos, só os noivos, então 2 pessoas para visitar esse local, para olhar, né? E se não puder fazer, ali na minha região não está permitido fazer isso. Nós temos visto sim que as pessoas têm feito, né, alguns espaços, têm feito então um tour virtual, né? Vocês fazerem uma chamada por vídeo, né? E então essa pessoa mostrar mesmo ali online, ao vivo para você todo o espaço, todas as particularidades, os banheiros, as salas, né? O salão, o que o salão oferece, o que tem de mobiliário, enfim, toda a parte de cozinha, infraestrutura. Então a gente tem visto sim que os locais que não estão podendo receber pessoas para essa visita técnica, eles estão fazendo então de forma virtual. Então é legal vocês perguntarem também. Sim, tudo isso que nós estamos aqui comentando, né, e passando para vocês, nós acreditamos, né, que hoje temos aí esse termo, né, o novo normal, né? Então, tudo que nós achávamos que era impossível fazer no online, não, preciso ir lá, precisa ser presencial, precisa ser ao vivo. Claro que o olho no olho, presencial, nunca vai ser substituído, né? Sim. Mas existem formas sim de solucionar, existem saídas sim para estar resolvendo, estar caminhando, né? E é isso que uma das questões, né, do novo normal é isso, né? A parte digital também, né, vai fazer parte aí do nosso dia a dia. Mais, né? Porque já estava fazendo. Por isso eu gosto muito de pensar, né? A gente conversa bastante disso aqui, eu gosto muito de pensar que essa questão da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, claro que trouxe também novas, né, soluções, novas possibilidades, mas muita coisa já estava sendo feita, muitos noivos já estavam aderindo a muita coisa e que agora só está ganhando força. Então isso mesmo, por exemplo, da visita técnica. Quantas vezes nós já tivemos, especialmente música, porque tem muita música, banda, DJ que a gente trabalha de fora. Então, quantas vezes já tivemos bandas que vêm de fora e aí eles não podiam estar no dia da visita técnica e aí a gente filmou para eles todo o local, passamos para eles também de forma online toda a questão de energia, o que tinha, o que não tinha, filmamos o espaço, né? Fizemos videochamadas, reuniões online para poder mostrar o local e ficou tudo resolvido, eles não precisaram vir até aqui porque eles eram de longe. Então, também é algo que a gente já fazia há algum tempo, né? Sim, são formas, né, de solucionar, já vinham acontecendo, né? Agora isso está ganhando força e ganhando, por exemplo, novos adeptos, né? Pessoas que não acreditavam que seria possível, né? Que ainda não tinham se rendido. Agora, se ela quiser continuar no mercado, ela vai ter que se render, né, à questão digital. Sim, eu vi que tem mais gente, Elizabeth aqui do Rio de Janeiro. Gente, que bom que tem gente de outros estados aqui com a gente, outras noivas também. Muito obrigada. A nossa segunda dúvida aqui é: definir a data, poder sair para conhecer e escolher o local e decidir a quantidade de convidados. Na verdade, nessa pergunta a gente vê que tem muita coisa que dá pra você fazer de casa mesmo, né? Inclusive aqui ela coloca a questão de definir a data e definir a quantidade de convidados. A gente, na verdade, é até algo que a gente falou aqui no começo da quarentena, que tem várias coisas da organização que você já pode ir fazendo de casa. Entre uma delas, degustação, a lista de convidados, porque essa lista vai passar agora mais do que nunca por uma peneira ali várias e várias vezes, né? Sim. Então, são coisas sim que já dá pra vocês irem fazendo. Se alguém, né, está, vamos dizer, acabou de ficar noiva, né, e vai passar por essa questão aí da escolha da data, uma sugestão que nós damos, né, é que você possa estar escolhendo
com folga e tranquilidade alguma data já no segundo semestre de 2021, né? Sim. Por quê? Muitos casamentos que precisaram ser remarcados agora de 2020, então uma grande parte ali, março, abril, maio, eles foram para o segundo semestre. Alguns casamentos de junho, julho e agosto, eles foram para o primeiro semestre de 2021. Então nós acreditamos que os primeiros 6 meses de 2021, eles também estarão sobrecarregados. Sim. Então, para que você tenha tranquilidade e outra, nós sempre falamos que um ano é um tempo bem bacana para você conseguir fazer todas as escolhas, Sim. né? E para que a sua vida caminhe junto, né? Então tem gente que fala um ano para preparar o casamento, é que normalmente não é só o casamento. Sim. A pessoa que está normalmente aí, né? O pessoal que vai casar, está trabalhando, ou está estudando, ou está montando casa. Então Sim. você tem um ano para que tudo caminhe, né, de maneira normal. Então o segundo semestre para 2021, nós acreditamos ser uma excelente época aí para você que quer começar a programar o seu casamento. Sim, né? inclusive falando disso de data, a gente, né, falamos aqui no início do vídeo que teve várias noivas que nos mandaram as datas do casamento, né, falando, olha, eu já remarquei para outubro, você acha seguro? Eu já remarquei para novembro desse ano, né, vocês acham seguro? Então, como a gente falou, não tem como a gente prever qual será a data mais segura. O que hoje nós conseguimos enxergar é que se você for escolher uma data agora, né, Sim. ou se você assim, ó, hoje eu preciso remarcar, vou remarcar agora, que você faça isso com segurança, então, a partir do meio do ano que vem, né, do Sim. segundo semestre do ano que vem, porque daí é uma segurança para que você não precise remarcar pela segunda vez essa data. Uma outra dica importante, eu acho, aqui falando nessa questão de data, né, é sobre vocês, assim, realmente já irem pesquisando os fornecedores, já pedindo orçamento, já vendo o que dá para ir fechando, porque os casamentos estão cada vez mais pulando, migrando para 2021. Uhum. Então a gente tá vendo que cada vez os fornecedores estão ficando sem datas. Então tem uma noiva nossa que era de agora, né, agosto de 2020, ela migrou para julho do ano que vem. Então assim, cada vez mais os fornecedores para o ano que vem vão ficar sem data, tanto pelas novas noivas, quanto pelas noivas que estão remarcando. Então, também já é interessante aquele fornecedor que você já sabe, você já conhece. Aline, eu quero o fornecedor X. Então, já veja com ele a possibilidade da data que vocês estão imaginando, né? Sim, nós também fizemos, né, uma live essa semana falando sobre a questão dos dias alternativos, né? Sim. Então, se você ainda pensa em manter 2020, abra essa possibilidade, né, para, se houver condições, estude, né, fazer um casamento numa sexta-feira, um casamento numa quinta fim de tarde, um casamento no domingo, né, um casamento aí com cerimônia pela manhã, tendo sua festa iniciando pelo horário do almoço. São alternativas para quem não quer, né? Nós já tivemos noivas sim que nos falaram, eu não quero virar para 2021 de jeito nenhum, quero casar em 2020. Então, vamos abrir o leque aí para novas alternativas de dias da semana, né? Sim, inclusive a gente vai fazer, mas talvez acho que semana que vem, mas a gente vai fazer uma live por agora, falando para vocês noivas, né, que estavam já aí no meio desse processo da organização do casamento, vamos passar dicas para vocês continuarem essa organização. Então, daqui uns dias vamos falar mais sobre isso também. Sim. A terceira pergunta aqui, então, a terceira dúvida. Só poderão ser feitos casamentos pequenos? Olha, nós acreditamos que por agora, né? Então, por exemplo, eu quero agosto, quero manter a data do meu casamento, né? Então, sim, se você tem condições, né, aí de fazer no dia que estava marcado o seu casamento, nós estamos entrando no começo de junho, né? Tem aí mês de julho, agosto, casamentos pequenos para 10, 15, 20 pessoas. Sim. Dentro de uma propriedade particular, né? Aí é uma questão diferente, né? Você tem como estar administrando o número de pessoas, sim, o número de convidados, né? Quando o número de convidados que a noiva quer ter a liberdade para convidar, quando vai vir essa liberação, né?
Nós acreditamos que a partir de pelo menos novembro e dezembro, né, isso já vai estar bem mais flexível, né, em torno aí de acima de 100 pessoas, né? Mas até lá nós acreditamos que realmente o número vai ser mais reduzido. Sim, como a Adriana falou, né? Pelo menos nesse início a gente acredita nisso e principalmente acho que pelo um ponto aqui que a Adriana falou bem legal, que é a questão dos noivos, eles saberem de fato, né, da onde está vindo aqueles convidados. Então, se você convida, por exemplo, 20 pessoas, 30 pessoas, como nós temos uma noiva que iria casar agora em agosto, que ela remarcou, e ela vai fazer o civil dela em junho, e então ela vai optar por 20 pessoas. Por quê? Pais, avós e padrinhos. Então, nesse caso, ela sabe de onde está vindo essas pessoas, que esses padrinhos estão tomando cuidado, porque uma coisa é uma festa de 300 pessoas, que está vindo os amigos dos pais que estão vindo de outra cidade, que você não sabe se eles estavam tendo cuidado ou não. Então, com 30 pessoas fica mais fácil de administrar mesmo essa questão desses cuidados e também até mesmo de pedir para esses convidados terem um cuidado a mais, né, em questão realmente de higiene. A liberdade, né, com 30 pessoas é muito maior, então você tem a liberdade, a intimidade, né, Sim. de estar falando, olha pessoal, cada um com o seu gel, olha, cada um com a sua máscara, né, pelo menos durante a cerimônia. Então, com 30 pessoas você tem assim, você fala de forma natural, espontânea, né? Por ser mais íntimo, né? Sim, pela intimidade, né? Sim, até inclusive por isso, gente, noivas aqui que nos assistem, que pensam, né, num casamento realmente de um formato mais intimista, num formato menor, já se preparem que a Santa Ajuda vai vir com uma novidade, né? Sim. Estamos aí cada vez mais nos especializando em casamentos assim, realmente casamentos que nós acreditamos que eles já, na verdade, eles já tinham uma grande parcela dentro dos casamentos e agora estão ganhando ainda mais força. Então, se preparem que vem novidade da Santa Ajuda nesse sentido para vocês. É isso daí. Vamos lá então para nossa quarta pergunta, nossa quarta dúvida. Como avisar os convidados de todas as mudanças e quando enviar o Save the New Date? Bom, na verdade, a questão de avisar os convidados, aí nós temos duas situações diferentes, né, dentro dessa comunicação. Primeiro, se você já enviou o convite, né, vai ser uma forma de você estar comunicando os convidados, né? Sim. Se você ainda não enviou, o convidado, então, ele não sabe o tamanho da lista, ele não sabe quem eram as pessoas. Então, um exemplo, tá? Se o seu casamento era para agosto e as remarcações começaram a acontecer em março, você poderia já ter a sua lista de 300 pessoas prontas, mas essas 300 pessoas, elas ainda não sabiam que elas seriam convidadas, né? Sim. Normalmente. Então, você vai ter ali, talvez uma mudança, né, na sua lista de convidados, e essas pessoas, elas vão receber o convite normalmente, ou com uma questão aqui do novo Save the Date, né, que você vai estar enviando. Nós acreditamos que o envio do Save the Date é legal você fazer com uma certa antecedência, assim que você já tiver uma perspectiva de data, de horário, de local, já envie, né, de forma online, ou a arte mesmo do convite, se você já tiver, também dá para enviar para o convidado. Então, o quanto antes, né, é o ideal que você faça esse envio do Save the Date, né? Do Save the New Date, né? Porque agora é uma nova data. The new então, date. Exatamente como a Adriana falou, gente, o mais importante é vocês terem uma comunicação clara com os convidados de vocês. A gente sempre falou muito disso aqui, que tudo no seu convite precisa ser comunicado de forma clara, agora mais do que nunca, então, que os seus convidados que já tinham sido convidados, que eles saibam de todas as mudanças, do que vocês estão pensando, do que vocês estão programando. Uma coisa importante que a gente fala que vai ganhar força total é a questão do site, né? Já é algo que a gente falava para os noivos priorizarem, para os noivos fazerem, agora mais do que nunca, porque é uma forma de você realmente comunicar os seus convidados ali e não comunicar só a questão da mudança de data, né? E muitas vezes as mudanças disso que vão acontecer. Então, a questão dos cuidados,
como nós já falávamos antes, você pode comunicar em site a questão do traje, coisas que você não falaria num convite, você pode comunicar no site e agora é mais do que nunca. Sim, nós levantamos essa bandeira do site já há algum tempo, né? Consideramos que ele é aí uma excelente ferramenta de comunicação, né, entre os noivos e os convidados, porque no encarte do convite de casamento, para que ele possa manter a formalidade, né, a solenidade que tem um casamento, então Sim. nós deixamos essas comunicações para fazer dentro do site. O site hoje, normalmente ele tem aí um custo bem acessível, porque os sites especializados em casamento, eles oferecem pacotes alternativos. Então os noivos acabam comprando dentro da sua condição, né, financeira, mas é importante que vocês façam, né? No Sim. site é possível falar sobre a alteração da data, a confirmação de presença, onde vai ser, recomendações, por exemplo, podemos criar um campo ali, né? Recomendações de higiene. Sim. Então, todas essas abordagens, né, no site você consegue fazer com muito mais facilidade, né? Nós Sim. precisamos aí ressaltar no convite a existência desse site, né? De uma forma visível e fazer com que o convidado visite esse site, que ele entre, né, nesse site, para que ele tenha acesso a todas essas informações. Sim, inclusive como nós falamos, né, disso do convite. No convite realmente mostrar todas as informações necessárias, inclusive esse campo do site, Sim. né? Precisa realmente estar ali para o convidado conseguir acessar esse site. Então, eu vi que tem bastante noiva entrando mais aqui com a gente. Tem alguma noiva aqui que está com a gente agora, que precisou remarcar o casamento, está passando por alguma situação como essa que nós estamos falando aqui? Conta aqui pra gente. Acabei de ver que a Maria da Conceição mandou boa tarde, meninas. Boa tarde, seja bem-vinda. Gente, nos mande aqui se alguma de vocês está passando por essas situações que falamos aqui, tanto com a questão da escolha do local, se vocês estão conseguindo fazer as degustações. Compartilha com a gente, né? Sim, sobre também essa questão de avisar os seus convidados, se todos os seus convidados já foram avisados desse então, né, save the new date, se você já fez já mandou, enfim, compartilha aqui com a gente, pra gente saber se vocês estão passando, vocês que estão aqui ao vivo agora estão passando por isso. Sim. Nossa quinta questão aqui então, nossa quinta dúvida é: meu casamento tinha 250 pessoas e precisei adiar para o ano que vem. Quero fazer uma comemoração menor no dia que seria a festa. Fica chato não chamar todo mundo? Chega, Na verdade, então eu vou começar e depois a Adriana continua. Sobre essa questão, gente, isso a gente tá vendo que tá acontecendo muito das noivas, né, quererem fazer uma comemoração menor, mais íntima, no dia que era para ser o casamento. Então, nós falamos o seguinte: esse momento, na verdade, as coisas estão mais flexíveis, né? Tanto os noivos, convidados, fornecedores estão mais compreensíveis com a situação. Então, se você falar assim pra mim: Aline, eu tinha um casamento para 250 pessoas. No dia que era para ser o meu casamento, eu quero fazer algo só para os pais e os padrinhos. Então, que seja ali 20, 30 pessoas. É chato? Não, nós não consideramos que fica chato, justamente por ser algo pequeno, por ser algo íntimo, né? E que a gente considera que os convidados serão muito mais compreensíveis, porque não é chato pela situação que nós estamos vivendo, tá? Dentro de um cenário normal, com certeza seria chato, especialmente se você já enviou esses convites. Mas agora, você falar assim pra gente: olha, eu tinha um casamento todo programado para 250, remarquei, e na data que eu remarquei, agora eu vou fazer para 100. Vou desconvidar 150. Se esse convite já foi entregue. Se esse convite já foi entregue, então assim... Na verdade, nem tem como recuar, né? Então, aí já fica uma situação realmente que nós consideramos muito chata e nós não recomendamos que você faça. A nossa recomendação, né? Numa situação como essas, então você pode estar me perguntando o que fazer, né? Aqui eu não tenho o nome da pessoa que mandou essa pergunta, mas se você já tinha enviado o seu convite para 250 pessoas e você vai remarcar o seu casamento,
O ideal é que você faça alguma coisa bem pequena, né? Um micro agora aí para os pais e para os familiares, os padrinhos, né? Sim. E quando tiver a oportunidade, você possa então fazer algo que ou for menor, mas fazer para todas as pessoas que estavam, né? Que já tinham recebido o convite, né? Sim. Porque vai ficar realmente uma situação muito desagradável, né? Saber que você remarcou agora e que você Sim. passou para 100 pessoas, né? Então, quer dizer, Sim. ele foi convidado, mas agora ele foi excluído. Então, é uma situação aí um tanto quanto pisar em ovos, né? Como a gente diz. Sim, mas o que a Adriana falou é um ponto muito legal na questão disso. Você, primeira coisa, você já enviou esse convite ou não? Se essa pessoa Se não enviou, tá tudo bem, né? se essa pessoa não sabe que ela ia ser convidada, então ok, né? Se você ainda não mandou o convite. Agora, se você já mandou o convite, né? Aí a história realmente muda. E quando você passa isso para as pessoas, olha, é só realmente para não deixar em branco, vou fazer algo bem micro, uma comemoração, assim, ó, um micro wedding que a gente chama mesmo, que é até 20 pessoas. Então, aí não fica uma situação chata porque todo mundo tá sendo bem flexível com tudo que tá acontecendo. Compreensível, né? Sim, exatamente. Vamos lá então, eu vi aqui... Bastante gente falando. Eu vi que a Ana mandou que ela não remarcou o casamento, que o casamento dela está longe. Que bom. A Tamires mandou, eu fiz os convites dos padrinhos pelo WhatsApp, via vídeo. Ah, que legal. Eu sempre falo sobre a questão do convite de vídeo. Sim, a Adriana também já falou isso aqui algumas vezes e que a gente entra muito nessa questão da flexibilidade, né, e dos convidados estarem mais compreensíveis com tudo isso. Sim. Então, acho que a gente até fez um vídeo aqui falando disso, que o convite entra super nessa questão, né? E fica até mais personalizado, gente, pensando bem, a gente ama um convite de papel, mas se você pensar bem num vídeo que você pode fazer, chamando o convidado pelo nome, explicando a situação, convidando para uma nova data, fica super legal, né? Sim. Eu tô indo. A Camila mandou, boa tarde, meu casamento foi adiado para o mês de janeiro. O convite online vou mandar no mês de outubro. Sim, é um bom tempo. Legal. É um bom tempo. Inclusive, falando disso que o casamento foi remarcado para janeiro, eu lembrei de uma coisa, que a gente vai até também fazer uma live falando sobre isso, que é a questão de noivos que precisaram mudar a data. Então, o que eles precisam observar agora? Então, por exemplo, isso, né? A Camila compartilhou com a gente que ela mudou para janeiro. Mas se o casamento dela era em julho, já muda bastante coisa, né? Então, a gente vai fazer uma live também falando sobre isso. A Gilene mandou aqui, sou antiga aqui nas lives de vocês, que por sinal adoro e estão me ajudando muito. Ah, que bom! Sim, Gilene! A gente fica feliz, viu? Sim, eu lembro de você por aqui, que bom que você passou a quarentena aqui com a gente, porque eu também lembro, né, das nossas mais de 40 dias aqui juntas, todos os dias, e que você continua aqui com a gente. Deixa eu ver o que mais. A Gir mandou aqui também ainda, Girlene. Ainda no início dos preparativos e vendo as opções de locais e fornecedores, mas somente por WhatsApp. Não vi nenhum ainda. Moro no interior do Ceará, sim. E provavelmente vai casar na capital. Sim, legal, Girlene. Exatamente, por isso. É um tempo mesmo, né, de vocês buscarem, de pesquisarem, como a gente falou aqui desde o começo da quarentena. Também é um tempo, gente, para fazer bons negócios, né? Porque muitos fornecedores também estão fazendo ótimas negociações sim, com os noivos, então isso é muito bom. Sim. Vamos lá, então, nossa sexta e última dúvida daqui hoje, então, né? Das maiores dúvidas que temos visto. O que eu faço com as minhas coisas que já estavam prontas com datas? Como convite, chinelo, lembrancinha... Olha, a questão do convite, né? Se você tiver orçamento, se o convite ainda não foi entregue, né? E você tiver orçamento para estar fazendo um novo encarte, que é a parte interna do convite, consulte a sua gráfica, né? Onde você já fez, com certeza todos envolvidos no cenário como fornecedores de casamento estão com empatia com essa situação que está acontecendo. Não? Fale com a sua gráfica
para que ela consiga fazer ali um custo mínimo possível para você trocar o encarte para constar a nova data do seu casamento, né? Sim. Se isso for possível. Se não for, uma tagzinha, né, colocada logo na abertura do convite, chamando a atenção para a alteração da data, é Sim. uma opção também, né? Sim. Quanto à questão aqui, os chinelos, as lembrancinhas, por exemplo, chinelo. Existem algumas noivas que fazem questão de ter a data ali marcada no chinelo e essa noivinha diz que o dela está, né? Sim, que é até uma coisa que a gente normalmente não recomenda, gente. Se você tá dando realmente uma lembrancinha, um chinelo ou alguma coisa para os convidados, a gente não recomenda muito essa questão, né, de tanto data quanto a questão de brasão, para que esse convidado possa usar em outras situações, né? Existem formas ali delicadas e discretas, de personalizar, né? Mas aqui a questão é que já, pelo jeito, já estava pronto e com a data. Sim. Nós sugerimos que o caso do chinelo, não tem como voltar atrás, né? Que você deixe dessa maneira mesmo, sem problema nenhum. O importante não é a data que vai estar ali. O importante é que você pensou no seu convidado, que você teve o carinho de estar preparando um chinelinho para ele, né? Sim. E com certeza todos que estão ali sabem, né, da situação e não vai ter problema nenhum. Sim, então como essa noiva tinha pontuado, né, tanto a questão de chinelos, lembrancinhas, nós não acreditamos que tenha necessidade de você trocar, de você mandar fazer outro, ou então, será que fica chato entregar com essa data antiga? Nós não acreditamos, a gente acha que, mais uma vez falando, tá todo mundo super compreensível com essa situação que tá acontecendo, então esses convidados sabem que essa data tá diferente por tudo, né, que nós estamos vivendo, então a gente não vê essa necessidade. E só uma observação dentro disso que a Adriana falou, do convite, né, de trocar o encarte, você também pode ver com essa gráfica se ela faria, não, né? As gráficas normalmente fazem, mas assim, um custo, já que ela já tem o seu convite, o seu brasão, tudo pronto já lá com ela. Então, para ela fazer um convite online para você, por mais que seja um convite online, mas que ele fique bonito, que ele fique com cara de convite. Então, também é uma forma super legal, né? Sim, com certeza, né? A gráfica, para ela ter feito a impressão, né? Normalmente, ela tem essa arte online, né? Para aprovação. Sim. Então, você pode estar remodelando, né? Essa mesma arte e estar encaminhando aí para os seus convidados, né? Sim, eu vi que a Maria da Conceição mandou, eu também, quase todos os seus vídeos eu estava por aqui presente nessa quarentena, que bom! Muito obrigada! E noivas que chegaram por agora, estão nos acompanhando por agora, se você não estava aqui desde o começo da nossa quarentena, quero fazer um convite para você conhecer o nosso canal no YouTube, que é Adriana Zecchini Santa Ajuda, porque lá você vai encontrar muitos e muitos vídeos que foram falados aqui durante a nossa quarentena. A Camila mandou falando assim que seria no mês de maio o casamento dela, mas foi adiado para janeiro. Camila, exatamente, temperatura muda, não sei se você vai mudar o seu local, então algumas coisas precisam ser levadas em conta na hora dessa mudança de data, então a gente também vai fazer uma live falando sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aqui, né, no direct que a gente responde pra você. Sim, eu vi que a Ana também mandou. Pra mim já fechei bastante coisa, falta os doces, bolo, vestido e detalhes pequenos. O meu é em janeiro de 2022. Ana, então dá tempo. Bom, tá com um prazo bacana. Sim. Gente, então hoje é isso que nós queríamos passar pra vocês. Separamos aqui então as 5 maiores dúvidas, na verdade, colocamos uma bônus, falamos 6, né? Maiores dúvidas que as noivas têm nos mandado aqui. Mas se ainda assim você ficar com alguma dúvida, falar, Aline, tô pensando nisso, tô com dificuldade naquilo, né? Pode nos mandar aqui que a gente também responde. E como a gente tem visto que diversas noivas têm nos procurado para falar sobre algumas coisas ainda dessa questão de mudanças de data, da pandemia com os casamentos e a organização, então a gente ainda vai fazer algumas lives, né, diversas lives na verdade, falando e explicando isso para vocês,
para que vocês possam realmente conseguir passar por tudo isso, a gente junto com vocês, né? Sim. Mostrando as melhores soluções e caminhos, e o que a gente também não souber, vocês vão nos mandando sugestão, realmente porque aqui a gente quer que seja uma troca com vocês. Sim, nós queremos que realmente, né, você tenha certeza que pode contar com a gente, Sim, né? com E certeza. queremos realmente estar participando desse dia tão importante aí da vida de vocês.